e acabo de receber aqui que o ex-presidente Jair Bolsonaro postou no X agora pela manhã, ou seja, ele está com acesso ao X, ele postou no X dando parabéns a todos pela pressão. Um longo texto do ex-presidente Jair Bolsonaro no X, dizendo: parabenizo a todos pela pressão que fazem as engrenagens circular na defesa da democracia no Brasil. Desistir não é uma opção e os senhores é que alimentam um futuro próspero a nosso país. Nos últimos dias, os brasileiros testemunharam acontecimentos que lançaram ainda mais luz sobre os graves retrocessos à liberdade no Brasil. Na publicação, Bolsonaro afirmou que a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sem citá-lo, foi uma censura prévia, prática vedada pela Constituição e uma grave violação dos direitos fundamentais. Disse ele, abre aspas, o X foi banido por questionar decisões judiciais que exigiam não só a remoção pontual de postagens, mas a exclusão permanente dos perfis. Isso é censura prévia, prática vedada pela Constituição e uma grave violação dos direitos fundamentais. Pior, ao banir a maior rede social do país, não foi uma empresa que foi punida, mas milhões de brasileiros privados do acesso livre à informação e do direito de se expressar. E aí, hein, Otares, o que significa essa postagem do Bolsonaro no X, hein? Eu não creio em bruxas, mas dizem que há um ditado que diz que elas podem existir. Eu também desconfio de certas coincidências. Acho que essa é uma coincidência muito estranha. Liberarem o X e o Bolsonaro imediatamente, liberarem para algumas pessoas e imediatamente o Bolsonaro conseguir colocar lá. Muito estranho tudo isso. Estranho ainda mais porque a gente sabe das relações entre o Bolsonaro e o Elon Musk, e então fica mais estranho ainda. Muito estranho, muito estranho. Mas vamos ter que. A Justiça Eleitoral tá aí com um problema sério. Ela está meio peneira, né? Está funcionando meio como uma peneira. Está vazando, está cheio de buraco aí vazando. Esse é um dos casos. Ela vai ter que ir lá e, e impedir o X de funcionar e impedir que o Bolsonaro faça isso. Quer dizer, ele está fazendo campanha contra o ministro, contra o Supremo, contra tudo isso, e em meio a ele também está sob uma investigação séria de caso do Bolsonaro e condená-lo ou absolvê-lo. Acredito que condená-lo, mas está na hora de fechar esse processo contra o Bolsonaro. É É isso que está. esse ponto que você traz, né, Bolsonaro, que está sendo investigado. Como é que você analisa, Ronilson, ele usar a plataforma X que está proibida no país? O Supremo Tribunal Federal, como trouxemos há pouco a informação, reafirmou que segue bloqueado. Eles estão aí tentando apurar o que está acontecendo em relação às pessoas usarem o X agora pela manhã. Bolsonaro vai lá, publica no X e agradece aos brasileiros por pressão. E aí, quer dizer, tá dobrando a aposta no ataque ao Supremo Tribunal Federal, né, Ronilson? Totalmente. E como Thales, eu não acredito em coincidência eu ter aproveitado uma oportunidade. Eu também faço uma ressalva, né, com relação ao TSE, porque é realmente muito difícil. Eu acho que é um mundo realmente muito novo que se atualiza a cada momento. Então, você dá conta do poder, porque é um poder, né, do poder que as big techs têm. O poder que esses caras têm nas mãos com as redes sociais, com a maneira como ela se atualiza de forma muito rápida, subvertendo leis, subvertendo fronteiras, subvertendo barreiras, subvertendo compromissos, tratados, punições. É uma loucura, realmente, você tentar brecar todas as brechas e possibilidades. É um universo que você depende minimamente de uma postura ética, civilizada e legal, né? Nesse respeito legal dos grandes proprietários dessas máquinas, vamos colocar assim. Então, não dá muito para acreditar em coincidência, uma brecha, uma oportunidade. O que a gente está vendo é Bolsonaro esticando a corda, vendo na punição ao X.
dos seus últimos atos em termos de adesão, porque ele estava assim, um grande tema de adesão nesse devaneio, nesse delírio de censura e ataque à democracia no Brasil, que até está sendo atacada, mas está sendo atacada, inclusive, exatamente por Bolsonaro, o seu projeto e o seu entorno, né, e seus simpatizantes. Mas um delírio de um ataque à democracia na perspectiva do que ele acredita que é a democracia, onde ditadura cabe, tortura cabe, mas dar limites para aquilo que é dito, que é colocado, estimulando, quebrando a coesão social, não é. Então, ele está claramente esticando a corda, apostando nessa punição do X como um último fenômeno, elemento de adesão da sua base, né? Não só do campo mais à extrema-direita, mas também de um campo, ainda que não vá no limite da extrema-direita, mas de um campo conservador que quer que acredita no Bolsonaro e acredita nesse tipo de liberdade de expressão. Então, eu não vejo como uma coincidência, uma brecha, uma oportunidade, mas exigir uma liberdade total de continuar subvertendo um mínimo de pacto social para que a sociedade funcione bem eticamente de maneira democrática e diversa. Então, continua sendo um atentado, é uma subversão com o conluio, certamente, daquele que, por Bolsonaro, tem alguma simpatia e usa Bolsonaro como. Bolsonaro se acha um grande amigo, um grande esperto, mas um grande usado como um fantoche para os delírios autoritários de Elon Musk. Ronilson, obrigada pela sua participação. Um beijo para você. Um beijo para vocês, boa tarde, bom trabalho e seguimos aí. Vamos torcer, né, para que o Twitter volte e a gente não perca as notícias em loco, em tempo real. Tô brincando, gente. Sempre bom falar com vocês. Um Tchau, tchau. beijo. Tchau, É tchau. isso. Eu ia falar, ô Josias, antes de a gente mudar de assunto, só um pitaquinho rápido aí também sobre essa atitude do Bolsonaro, né? Hoje, todo mundo comentando que o X está funcionando para algumas pessoas. Bolsonaro vai lá, publica um textão no X, agradecendo os brasileiros pela pressão e voltando a atacar Alexandre de Moraes, falando em censura. Como é que você analisa essa postura do ex-presidente da República? O furo do bloqueio da Rede X já era desmoralizante. Não para o ministro Alexandre de Moraes, mas para o próprio Supremo Tribunal Federal, né? É preciso recordar que a decisão monocrática individual do ministro foi referendada depois por um colegiado do Supremo, pela primeira turma, por unanimidade. Então, 5 ministros do Supremo endossam esse bloqueio da Rede X. Na raiz, na origem do bloqueio, está o descumprimento de ordens judiciais que determinava a supressão de contas e de postagens que continham uma conspiração contra delegados da Polícia Federal, inclusive com ameaças aos delegados que conduzem investigações contra o Bolsonaro e aos seus familiares, ameaças até aos familiares dos delegados e de uma delegada também. E quando o Bolsonaro se aproveita da abertura que sofreu esse bloqueio judicial, aí mesmo é que a desmoralização se completa, não é, Fabiola? É preciso lembrar que duas razões levaram ao bloqueio. Primeiro, o descumprimento de ordens judiciais, e o segundo, como havia multas e as multas não foram pagas, também por isso se bloqueou a Rede X. Depois as multas até foram pagas porque bloquearam-se as contas da Starlink e do próprio X, contas bancárias, e aí conseguiu a União recuperar 18,3 milhões em multas, mas permaneceram as contas bloqueadas porque as postagens, os perfis, as ordens judiciais todas continuaram descumpridas. Então isso aqui é uma desmoralização completa, Fabiola. O Supremo precisa se posicionar rapidamente e também exigir da Agência de Telecomunicações, a Agência Nacional, que a Anatel precisa dar uma palavra, né? Porque a Anatel, cabe à Anatel garantir que esse bloqueio seja efetivo, né? E nesse momento o Supremo está numa posição desmoralizante, Fabiola.